O que acontece? Uma delas é a interrupção da informação neural. O nosso tronco encefálico, tá? Tronco encefálico, onde tem o nosso cérebro, aí já tem a junção aqui de Atlas, né? E onde é a primeira cervical. Ali começa ali o nosso tronco nervoso, tronco cerebral nervoso, que desce a coluna até na lombar, tá? Através dali começa a soltar ramificações. Quando se tem algum tipo de lesão, tanto lesão endógena ou exógena, que faz com que essa comunicação seja interrompida, a parte afetada será aquela em que nós temos a intercomunicação, onde começa a intercomunicação. Em alguns casos, é bem mais drástico. Por exemplo, quando se tem um acidente e se tem uma lesão de medula, né? Lembrando que nós temos aí, né, a nossa coluna e a medula ela passa no centro da coluna. E se houver qualquer movimento, é bem isso aqui mesmo, viu, pessoal? Qualquer movimento que houver, ela pode sair do lugar. Aí, daqui para baixo, não tem mais comunicação. Aí pergunta, mas como que uma pessoa ela pode ficar paraplégica ou tetraplégica? Vai depender da altura que foi essa lesão. Vai depender muito onde foi que foi atingido. Um exemplo, caso alguém queira pesquisar, teve é famoso, a gente pode falar sobre isso. Um ator americano que fazia o Superman lá dos anos 80 teve uma queda de cavalo. Ele teve fratura de cervical, tá? Cervical. Então, daqui para baixo, nada mais se moveu. Não conseguia se mover. Então, ele precisava de fatores mecânicos para poder se manter vivo, para tudo que você imaginar que viesse para poder funcionar o organismo dele, tá? Então, aí depende muito. Teve outros casos aí de pessoas que fraturaram um pouco mais abaixo, perdeu o movimento das pernas e dos braços continuam se movimentando. Então, é de extrema importância, porque nós temos os detritos, que são os prolongamentos do corpo celular. Então, o que são esses detritos? Eles são responsáveis pela recepção e também condução do impulso nervoso. Se eu não tenho essa comunicação, eles não vão funcionar. Vão chegar até certo ponto e param por ali, porque eles não têm continuidade. É como se fosse uma estrada que houve uma grande erosão e que não tem como passar para o outro lado. Então, fica até ali essa informação, tá? Bom, vamos falar sobre a morfologia também, tá, pessoal? Deixa eu ver uma coisa aqui, para a gente não passar do tempo. Sobre a morfologia. Nós temos os neurônios unipolares, que possuem um único axônio. Unipolares, um único axônio, tá? Aí nós temos bipolares, multipolares e também os pseudo-unipolares. Vamos lá. Bipolares possuem um axônio e um detrito. Lembra que o unipolar só tem um axônio. O bipolar tem um axônio e um detrito, tá? Os multipolares, eles possuem mais que dois prolongamentos de detritos, tá? Então, multipolares têm mais de dois. Bipolares, um de cada, dendrito e axônio. Unipolar, apenas um axônio. Multipolares têm mais de dois, certo? E também é o mais comum no nosso organismo. Eles fazem parte aí da rotina. E quando tem, aí, como nós falamos sobre morte cerebral, eles são os primeiros, tá? Não se apavore, tá, pessoal? Mas não vai te fazer dano algum. Isso é natural do nosso organismo. Perdemos um ou outro aí, mas não faz muita diferença para nós. Lá na frente, vamos falar depois aí sobre algumas
patologias que podem estar involucradas nisso. Aí sim pode ser alguns problemas, tá? E temos também os pseudo-unipolares, que possuem um único prolongamento que se divide em dois. Por isso ele é pseudo. Ele tem um prolongamento e lá no final se divide em dois. Por isso ele é pseudo, tá? Pseudo é aquilo que talvez. Pseudo, tá? Então, um é responsável pela função do axônio e o outro, a função que ele exerce aí, seria a do dendrito, tá? Bom, deixa eu mudar para você. Eu ia jogar, né? Mas não vai. Bom, quando nós falamos em sinapse, sinapse, pessoal, é a região onde é realizada o impulso nervoso. Em qualquer região cerebral que haja sinapse, onde haja impulso, onde se realiza o impulso, ali é chamado de sinapse, tá? Simples assim. Então, nós temos a sinapse química, temos a sinapse elétrica também. Bom, a química, ela só ocorre quando, na direção do axônio, também do neurônio, para o dendrito e para o outro. Ou seja, na direção axônio de um neurônio para o dendrito e do outro também. Axônio de um neurônio para o dendrito e do outro também. Essa é a química. A sinapse elétrica, ela é na fenda simpática, ela é a menor razão de presença de proteínas ali de ligação, tá? Ou seja, ela transmite as informações, mas no pós-sináptico. Ela permite a informação no pré-sináptico e também nos íons do pós-sináptico, que é diferente da química. A química, ela ocorre em direção do axônio neural, ou do impulso nervoso, para o dendrito. Já no caso, a elétrica é aquela que permite em que eles se comuniquem no pré-sináptico e também no pós-sináptico. Isso ocorre apenas nas células glia, ou também nas células musculares lisa. Lembra do coração, tá? As células glia, elas são responsáveis por transmitir impulsos nervosos. Só isso, tá? Células glia, para entender melhor, não é que é só isso. Ela é bem complexa. Mas para poder entender, as células glia, elas são responsáveis apenas para transmitir impulsos nervosos. Elas levam. Lembra que nós falamos que um precisa do outro para se comunicar? As células glia estão aí para isso, para chegar a informação onde precisa. Eu preciso andar. É rápido essa informação. Um passo após outro. Quem está ajudando? As células glia. Chegando a informação que eu preciso fazer isso. Tá? Então, e para isso acontecer, nós temos, dentro das células glia, temos dois tipos, tá, de células para se dividir em dois principais grupos: a microglia e também a macroglia. Tá? Microglia e macroglia. Bom, microglia são menores que a célula glia. Pronto. Ela tem pequenos prolongamentos e também se destacam pela sua capacidade fagocitária, fagocitação. Tá? E as macroglias são do tipo celular mais numeroso, que nós temos das glias mais numerosas, e também elas possuem maior variação dentro das suas próprias funções.